Oi, doutores. Boa tarde. Tudo bom? Vamos falar hoje sobre os linfomas cutâneos. Basicamente, a nossa aula de hoje vai abordar mais os linfomas do grupo células T. Então, a gente tem que fazer uma introdução básica, né, que remete aos critérios histopatológicos básicos, nos quais a gente tem que lembrar, né, como eu falei, que são tumores causados por linfócitos do grupo T. É uma coisa muito importante lembrar que as apresentações clínicas são múltiplas. Então, a micose fungoide e as suas variantes tem vários padrões clínicos que a gente tem que relembrar. Os exames complementares normalmente são as biópsias, né, onde a gente vai ver o estudo patológico pelo HE, que é a histoquímica clássica. É muito comum que a gente faça a complementação pelo estudo de imunistoquímica, mas, inclusive, ele e o rearranjo de clonalidade não são perfeitos. Então, a gente tem que entender que é sempre uma união de coisas, né? A biópsia, a melhor escolha da lesão da pele, imunistoquímica, rearranjo de clonalidade. Que, em geral, né, uma célula policlonal tende a ser inflamatória e um rearranjo monoclonal tende a ser tumoral. É um exame que é muito difícil de ser feito, então, na maioria das vezes, a gente não consegue realizá-lo na prática diária, então vocês têm que lembrar disso. A gente vai estudar hoje, basicamente, a micose fungoide e seus subtipos, né, com esses padrões, como a gente chama, reticulose pagestoide, o padrão foliculotrópico, seringotrópico e a pele frouxa granulomatosa. A padrão de leucemização da micose fungoide, que é a síndrome de César-Rie, e as doenças relacionadas à proliferação de células T CD30 positivos, como a papulose linfomatoide e o linfoma anaplásico de grandes células. Tem comportamentos clínicos bem diferentes. A paniculite também pode ser relacionada, né, ao linfoma de células T, então pode dar confusão clínica. Vamos passar aqui os exemplos dos conceitos básicos. E a gente tem que entender que muitas vezes que a gente vai pedir uma imunistoquímica, a gente vai ver esse termo, CD, CD3, CD4, CD5, CD7, CD8. Então, esse Cluster of Differentiation é para você tentar definir qual é a linhagem daquele grupo de células. Então, para a gente pensar em células T, a gente pensa nesses números, como eu acabei de falar. Para pensar em origens de célula B de bola, os números são CD20, CD10. A gente também tem, quando quer decifrar, né, essa origem de mastócitos, se você não conseguir defini-los pelo HE, aí você pode pedir o CD117. Istiócitos estão no grupo do S100, CD68, CD1A. Plasmócitos, a gente pode pedir também o CD123, CD138. Então é interessante, né, quando vamos proceder ao exame de imunistoquímica e entender que aquele número me tem um significado, vai me sugerir uma origem daquela linhagem celular. Alguns linfomas anaplásticos podem ter correlação com esse marcador, que é o ALK1. Existem também proteínas de grânulos citotóxicos, que a gente pode pedir o TIA, TIA. E, obviamente, um índice de proliferação mais aumentado, né, como pode ser visto no KME7, pode me sugerir que eu estou de frente a um linfoma, né, em vez de um pseudolinfoma, porventura. Então, os critérios básicos da definição é quando você encontra o microbacillus de Potrier. Então, esse é o nome, né, para aquele agrupado de pelo menos uns 4 a 5 linfócitos atípicos dentro de uma epiderme. Uma grande lembrança é que microbacillus de Potrier não é só visto na micose fungoide, também é visto no leucemia e linfoma células T do adulto, relacionado ao HTLV1. E lembrar que nem sempre existem microabscessos de Potrier numa micose fungoide. Então, você pode ter outros critérios que não esse. Um dos mais importantes são os linfócitos com halo perinuclear. Então, você vê o núcleo do linfócito e vê um halo claro, então eu posso sugerir que é um linfócito atípico. Alguns linfócitos alinhados ao longo da camada basal também são muito importantes para a gente sugerir o diagnóstico de um possível micose fungoide inicial. Os linfócitos com a atipia por si só, né? Então o núcleo hiperconvoluto, esse padrão cerebriforme é muito melhor visto em microscopia eletrônica. Não é o nosso dia a dia, mas esse tipo de definição é melhor vista na microscopia eletrônica. E o fato só de ter linfócitos na epiderme já é abre olhos, vamos dizer assim, né? Desculpa que é travado. Então, existem fenômenos, né, como a espongiose, a exocitose e a degeneração vacuolar da camada basal, que permitem que linfócitos possam entrar no epitélio. Tá? Fenômeno inflamatório.
Só que quando eu vejo isso tudo muito pouco, e mesmo assim existem linfócitos dentro de uma epiderme, meu olho vai abrir, vou ficar mais esperto. Então aqui a gente tem várias imagens decoradas pelo HE, mostrando exatamente esses padrões. Então a gente percebe que na imagem A existe um infiltrado inflamatório moderado, ou seja, fica meio assustado, com um pouco de espongiose, e pontos escuros que cercam a derme superior, borrando a epiderme. Aqui já existe um agrupamento desses linfócitos atípicos, aqui realmente os microabscessos de Potrier bastante característicos, aqui de novo muito linfócito borrando, né, o epitélio da epiderme, um detalhe das células com núcleos um pouco diferentes um dos outros, já invadindo o epitélio, e nessas imagens vocês veem que quase não há espongiose, não há necrose de queratinócitos, não há derrame de pigmento. Então, não existem dicas indiretas para imaginar que há uma agressão a essa epiderme, e sim um tropismo desses linfócitos atípicos. Sinal secundário de uma provável micose fungoide é essa hiperplasia aqui, esse espessamento do colágeno na derme superior. Tá ok? Então, vamos mostrar tudo que eu falei aqui, esse lineamento, então, os microabscessos de Potrier, o espessamento, né, a fibrose da derme papilar. Uma dica indireta para considerar essa possibilidade. Então, aqui, de novo, uma imagem corada pelo HE, uma reação linfóide moderada, no qual a gente vê um agrupamento aqui com mínima espongiose. Então, esse é um quadro de uma micose fungoide. Lembrando que é uma doença que é dinâmica, então ela começa com mácula, depois vai vir para a placa, vai evoluir para tumor, para ulceração. Então, obviamente, quando a gente vê uma imagem dessa aqui, imagino que é uma mácula evoluindo para a placa. Então, os microabscessos Potrier estão nas fases, vamos dizer assim, médias. Talvez na fase inicial, quando aquela mácula discreta, de padrão digitiforme, que a gente encontra numa parapsoríase de grandes placas, vamos dizer assim, não vai fazer um grande microabscesso. Então, percebam que a espongiose é bastante discreta, os núcleos dos linfócitos bastante roxos, vamos dizer assim, e com halo claro perinuclear. Então, a gente tem bastante informação aí para considerar a possibilidade de micose fungoide. Nesse caso, né, fica sempre aquela dúvida, vou pedir imunohistoquímica, não vou pedir? Eu tenho que entender qual é a origem dessas células. Se elas são linfóides, eu peço sempre uma imunohistoquímica muito básica, que é, porventura, CD3, para definir que são linfócitos T, CD20, para definir que são linfócitos B de bola. Aqui uma imagem, né, de núcleo hiperconvoluto na microscopia eletrônica. Então, a correlação clínica deve ser feita, sempre tentar pegar uma biópsia que evidencie uma lesão mais elevada, né? Então, a borda de uma mácula, que talvez pegue uma pele normal, acho que não é interessante. E sim pegar o centro da lesão, então, lesão mais carnuda, mais elevada, mais papulosa. A gente vai evoluindo com essas máculas e placas eritematosas com escamação fina, de padrão apergaminhado, barra-trófico. Então, as lesões começam a fazer uma borda um pouco mais elevada, então, biopsiar sempre da borda para o centro, não me interessa eu assessorar a região de pele normal, isso aí não vai me ajudar nesse caso. As lesões começam a fazer pequenas pápulas, até uma elevação tumoral, então já começando a ficar um pouco mais grave, e aí mais grave ainda, né? Então, linfoma de células T, que pode evoluir para um padrão nódulo tumoral mais agressivo. Um padrão interessante que a gente tem que lembrar é a micose fungoide hipocrômica, que dá mais em jovens, adultos jovens, ou até nas crianças, assim, a partir dos 8, 10 anos. A histologia é um pouco diferente, ela não tem tanto epidermotropismo. Em geral, o marcador CD8 para esses linfócitos atípicos ele é negativo. É positivo, perdão. Esse padrão aqui, um pouco mais psoriasiforme, a gente pode chamá-lo de reticulose pagetoide ou Volleringer-Collop. E, obviamente, se ele é psoriasiforme na clínica, histologicamente ele também vai ter mais hiperceratose, acantose, paraceratose. Então, uma lesão dessa pode passar despercebida como eczema, tínia, psoríase, e o diagnóstico vai acabar sendo realizado com o exame histopatológico, né? Que vai evidenciar uma hiperplasia psoriasiforme, pouco espongiose e a infiltração de linfócitos atípicos nesta epiderme. Um padrão bastante psoriasiforme, que pode até dar uma confusão com o eczema anular, uma psoríase, e aí, porventura, a gente marca aqui para CD3, a gente vê que tem bastante linfócito, borrando também epitélio. Então, no caso de micose fungoide. Em alguns momentos, há uma degeneração dessas fibras elásticas, principalmente na região das dobras, então, região das axilas, regiões inguinais,
Existe um granuloma fazendo isso. Então, a gente pode ter esse padrão. Micose fungoide de padrão granulomatoso. Percebam, né, que olha como é que fica o padrão da pele. Fica uma pele frouxa, né? Então, um dos nomes chama-se pele frouxa granulomatosa ou granulomatose slack skin, no inglês. Então, uma biópsia dessas vezes mostra uma reação linfóide grande com células granulomatosas gigantocitárias. E aí você pode encontrar também, né, a degeneração das fibras elásticas, né, esse padrão. Também existe um padrão, né, que os linfócitos atípicos podem agredir os folículos pilosos. Então, faz área de alopécia, um padrão um pouco mais grave, né, que é a micose fungóide foliculotrópica. Lembrando que ela pode estar associada, né, à alopecia mucinosa. Então, existe uma infiltração de mucina dentro dos folículos pilosos. Então, faz espongiose e faz acúmulo de mucina. Não é a mesma coisa que MF foliculotrópica, mas elas podem estar juntas. Então, se eu já vejo uma alopecia mucinosa, eu fico mais esperto achando que possa, em algum momento, ter o acometimento de MF. Perceba que epitélio infundibular, dilatação com bastante lâminas córneas, como se fosse um infiltrado liquenoide, e realmente só acometendo o infundíbulo do pelo. Então você fica um pouco assustado quando se aproxima, linfócitos de vários tamanhos, borrando, e sem ser um padrão liquenoide, não há necrose de queratinócitos nem derrame pigmentar. Então não é um líquen plano pilar, não é um lúpus eritematoso. O detalhe da atipia das células, com algumas células com núcleos mais hipercromáticos, né? Então, esse borramento do epitélio folicular a gente classifica como foliculotrópica. E aí o detalhe de algumas áreas de alopécia, um leve eritema, uma escamação fina, e que você, ao biopsiar, vê o padrão associado de alopécia mucinosa. Então, espongiose no folículo piloso, que pode ter um borramento focal de linfócitos. Agora, se for um borramento muito significativo, com atipia linfocitária, aí eu vou considerar o diagnóstico de micose fungoide foliculotrópica. Estão vendo aqui, ó, esse detalhe aqui dos folículos com bastante edema, reação linfocitária, tem até alguns eosinófilos de permeio, que pode dar até uma confusão com uma reação à picada de inseto. Mas a reação à picada de inseto, ela não costuma fazer espongiose dentro do folículo. Se é a espongiose, considerar a possibilidade de infiltração por mucina mesmo. Um detalhe de vários linfócitos e alguns eosinófilos no infiltrado inflamatório. A evolução, né, para um quadro mais grave, formando até a eritrodermia, a gente pode chamar de síndrome de Sézary. Padrão histológico também pode ser psoriasiforme. Muitas vezes não há, né, os microabscessos de Potrier, que nos ajudariam a dar o diagnóstico. Você vê esse infiltrado linfóide aqui de padrão moderado, né, de quantidade moderada. Quando eu tenho uma imagem dessa que revela, né, vários microabscessos de Potrier, eu vou ficar bem satisfeito, porque aí a minha cabeça já vai direto pensar nesse diagnóstico. Lembrando que a leucemia, linfoma de células T do adulto, né, relacionado a HTLV1, tem um padrão histológico bastante semelhante. Então, tudo que eu comentei previamente, a gente coloca aqui escrito. Não existe nenhum padrão absoluto sobre de quanto em quanto tempo eu faço uma biópsia. Que eu sempre lembro, doença difícil, quanto mais biópsia, melhor. Porque você sempre tem que lembrar que a biópsia é só o reflexo daquele fragmento de 3 milímetros. Claro que eu vou tentar expandir isso para o paciente, mas eu preciso de informações clínicas, eu preciso de maiores detalhes. Então, tem alguns momentos que a gente solta inflamação crônica inespecífica. Então, a cada 3 meses, no máximo de 6 meses, reavaliar esse paciente, talvez proceder a uma nova biópsia. Em alguns momentos, você pode ter extravasamento de sangue e depois hemociderina. Então, a micose fungoide pode assumir um padrão clínico histológico do tipo dermatose purpúrica pigmentar. Pode ter hiperplasia psoriasiforme, filtrado liquenoide, espessamento do colágeno, que era bastante visto pelo professor Ackermann. O nosso problema, vamos dizer assim, é a imunistoquímica, porque cresce que ela resolve tudo e não resolve. Então, a gente sabe que está diferente de um linfoma de células T de tatu, e basicamente eu vou comprovar que aquelas células que me incomodam, que eu estou vendo como alvo, são relacionadas ao grupo T. Então, normalmente eu peço CD3, CD4, CD45. Tá?
E elas normalmente perdem a expressão desses grupos 7, 8 e 30, diferente da micose fungóide hipocrômica, como eu falei, que ela tende a ser 8 positiva. Tá? E nos linfócitos que eu quero ver, que são interessantes para mim, que são os linfócitos atípicos da epiderme, entendeu? Porque existe linfócito em vários locais ali daquela biópsia. Por exemplo, uma micose fungóide hipocrômica, que ela vai ter um CD8 em geral positivo e a perda da expressão CD7. Padrão liquenoide, extravasamento de hemácias, considerar a micose fungóide similar à dermatose purpúrica pigmentar. Então, estão vendo aqui no meio do corte bastante hemácia extravasada, poucas necroses, dá até uma dificuldade para fechar esse diagnóstico, pode chamar de farmacodermia, né? Um caso bastante raro que a gente pode encontrar é o acometimento das glândulas, principalmente as écrines, que a gente chama de seringotrópica. Então, né, uma reação linfóide superficial, média e profunda, e que a gente vê aqui, ó, não tem espongiose nesse ducto, vamos dizer assim, écrino, nesse epitélio écrino, desculpa. A gente vê aqui, ó, vários linfócitos de tamanhos diferentes e com atipia nuclear. Então, realmente não é uma miliária. A gente foge do diagnóstico inflamatório clássico e vai pensar num epitéliotropismo. Pensando nas linfoproliferativas, elas são relacionadas ao CD30, né? E lembrando também, o marcador CD30 não é exclusivo de um câncer. Tem algumas reações interessantes, por exemplo, molusco contagioso inflamado, às vezes chama, né, linfócito TCD30. Então, algumas doenças podem fazer um CD30 aí positivo e não ser neoplasia. Mas as principais são papulose linfomatoide e o linfoma anaplástico de grandes células. São bem diferentes clinicamente. Então, a papulose linfomatoide dá mais no jovem, surtos de lesões papulosas com necrose, tá? E essas lesões vão migrando. Diferente do linfoma anaplástico de grandes células. Então, a lesão, em geral, única, crescimento mais lento, às vezes ulcera, mais comum no idoso, e você tem células muito grandes, anaplasia, células de tamanhos bastante aberrantes. Então, tá aí, tudo que a gente comenta está escrito para facilitar. Então, olha como é que a lesão clínica é diferente, é única, nodular, com linfócitos bastante atípicos e grandes, e porventura aqui a imunomarcação CD30 positivo. Lesão dessa nodular, grande, ulcerada, até que se prove o contrário, você poderia até pensar num ceratocantoma, né? Só que você não vê nenhuma hiperplasia epitelial daquele tipo. Basicamente uma inundação de células roxinhas e pequenas, então linfócitos provavelmente, que você aproxima e de próximo, eles têm até nucleolos, não tem uma ativação, né, desses núcleos. Aí você vai pedir a imunomarcação CD4, CD8, CD20, CD30. E basicamente vai dar um CD30 bastante rico. A gente vê aqui uma atipia linfocitária exuberante pra caramba, algumas células com nucleolos evidentes. Então lembre, né, imunomarcação junto com histopatologia, em alguns casos é necessária com a relação clínica. A gente não pode só achar que faz a biópsia e vamos lá. Realmente não tem. Então, todas as dicas. E esse tipo de lesão, né, apesar de ser linfócito CD30, que é um grupo dos T's, muitas vezes não há epidermotropismo. Que nem eu falei, a papulose linfomatoide já tem uma expressão clínica diferente, né? Então, papulas necróticas que vêm em grupos, os pacientes são mais jovens, existe sim um receio que vai evoluir para algum tipo de linfoma sistêmico, e como são lesões que ulceram, obviamente podem deixar cicatrizes. A lesão clínica lembra um padrão também tipo variceliforme, né? Erupção tipo acne, ou ptílise liquenoide, ou tipo varicela. Isso é uma dica. Mas o fato lesão de varicela que vai num membro, melhora, passa um tempo, dá em outro local, melhora, não é o comum. Então, pequenas pápulas, algumas exulcerações, tem que entrar em exame patológico de qualidade. Lesões, algumas com ponto de necrose central e várias hipocromias residuais. Você tem que falar isso com o patologista, porque se você não manda nenhuma informação, faz uma biópsia, talvez não escolha o melhor local, e vocês biopsiam uma lesão hipocrômica, você não dá diagnóstico. Vou soltar hipocromia residual, né? Então, a gente precisa desse tipo de conversa. Existem vários tipos, né, de classificação histológica da papulose linfomatoide. Antigamente começou com 1, depois passaram para 3 tipos, e agora a gente tem 5 tipos de classificação. Então, papulose linfomatoide do tipo A, B, C, D e E.
Uma das mais comuns é esse que a gente chama de infiltrado em V. Infiltrado tem que ser misto, infiltrado no sentido de infiltração de células atípicas. Então, quando a gente tem mais riqueza de inflamação em cima e menos riqueza embaixo, eu posso chamar de infiltrado em V. Aqui, células dismórficas de tamanhos diferentes, né? Todas elas basicamente com um núcleo bem tinto, algumas vezes com outras células inflamatórias, como eosinófilos, plasmócitos, neutrófilos, e a marcação clara e característica pelo CD30 positivo, a papilose linfomatóide. A gente pode até ter algumas células, lembrando Reed-Steinberg, né, esse padrão tipo olho de coruja, que pode ser relacionada ao linfoma de Hodgkin. Então, vocês veem que existe uma atipia, né? A gente olha para essa imagem e sabe, não são células monomórficas e elas têm realmente uma diferença nuclear bastante grande, bastante evidente. Então, até entendo que em algum momento no HE a gente possa olhar uma imagem dessa e falar, nem sei se é linfócito, é estiócito, aí seria uma estiostose, né? Porque existe um padrão muito aberrante. Você acha que é melanócito? Tudo bem. Se você achar que são melanócitos, até queratinócitos, a gente procede ao estudo de imunistoquímico, pede uma citoqueratina do padrão PAN, e vai dar tudo negativo. Pede pelo menos um melan-A, vai dar negativo. Então, vai te sugerir que não é esse grupo, né? Classificação antiga, como eu bem falei, né, classificava do tipo clássico, o que lembra micose fungóide, o que lembra linfoma anaplásico de grandes células. Tem até uma papilose linfomatóide que às vezes é CD30 negativo. Então a gente expande esse tipo de informação para vocês. Tem o tipo D de dado, epidermotrópico CD8, e o tipo E, que é o anjo invasivo, aquele que agride a parede dos vasos. Normalmente, esses subtipos assim, não são pedidos em prova de histopatologia comum, e sim para patologistas mesmo. E para terminar a nossa conversa sobre os linfomas principais do tipo T, ele também pode afetar, né, o panículo adiposo. E ele é interessante porque ele pode passar despercebido, uma lesão indolente, de crescimento lento, né? Então, elas não ulceram em geral. Aí fica naquela coisa, né? De, será que é um eritema nodoso? É uma vasculite nodular? Só que você tem sintomas um pouco mais significativos, que é uma febre até a perda de peso daquele paciente. Então, deve ser biopsiado com profundidade, evitem fazer punches pequenos, e sim fazer um fuso que possa ter até a tua primeira entrada pequena, mas ele tem que ser largo na profundidade, para que venha realmente substrato de tecido adiposo para a gente. Essa agressão dos linfócitos, em geral, é predominantemente lobular. Lembrando que são uma divisão de livro, muitas das famosas paniculites septais, inclusive eritema nodoso, às vezes vem como mista. Então, também para a gente não ficar nessa fixação da classificação estanque do livro. Só lobular, só septal. Isso não é a vida real, vamos dizer assim. É interessante que existe um debris celular desses linfócitos e alguns neutrófilos que eles cercam assim os adipócitos, lembrando como se fosse uma coroazinha, né? Vou mostrar exemplos para vocês. Em geral também é CD8 positivo. Então a gente vai ver, obviamente, atipia e aglomerado de neutrófilos e estiócitos. Então, uma lesão dessa nodular ulcerada, você vai passar por vários diagnósticos, pioderma gangrenoso, tuberculose cutânea. E é uma biópsia bem feita, na qual a gente vê que a derme com pouca reação linfóide, vamos dizer assim, e uma eminentemente reação do lóbulo de tecido adiposo, né? O septo praticamente polpado, e a gente vê aqui, ó, esse padrão tipo coroa, né, que vai cercando o adipócito, é muito sugestivo de linfoma T do tipo paniculite. Existe bastante atipia entre essas células, então se você tem dúvida, não tem problema, pede CD3, positivo, pede CD4, positivo. Então aqui, leve espessamento do septo. Se a gente olhar rápido, vai até ficar na dúvida, será que isso aqui é uma paniculite mista? Mas é uma paniculite mista com uma área mais azulada. Então, esse azulado aqui deve ser de células mononucleares, principalmente os linfócitos. De novo, uns debris de neutrófilos aqui, esse padrão que cerca, né, o citoplasma do adipócito, bastante debris de células e alguns neutrófilos, cercando de novo o adipócito. Então, linfoma, células T paniculite-like, tem esse padrão. Aqui o detalhe das células inflamatórias que vêm associadas, o CD8 positivo marginando, né, todo o adipócito. Então, essa é uma dica histológica bastante significativa. Olha o CD8 positivo aí.
Então, lembrando, CD8, só estou dizendo que é um tipo de célula T, pronto. Então, não é ele que dá o diagnóstico do câncer por si. É sempre a soma de peças, doutores. A gente sempre tem que lembrar assim. Então, terminamos aqui a nossa exposição. Forte abraço para todo mundo, bom descanso. Veja essa aula com calma, pausem nas imagens para a gente completar o nosso estudo. Um abraço.